Então, eu fiz essa pequena apresentaçãozinha e já faz um tempinho que eu não apresento, por motivos pessoais eu tinha me afastado um pouco da pesquisa e eu estou voltando a pesquisar, então, para ver se mais para frente, né, futuramente, eu engato no doutorado, não sei, mas seria mais para compartilhar algumas reflexões que eu tenho feito a partir do que eu tenho voltado a olhar assim para as minhas fontes e para o meu trabalho. Então, é, o título da minha apresentação ficou Entre Ritos e Cerimônias, reflexões sobre o cotidiano da comunidade cristã oriental do sexto século. Né, meu nome é Ana Maria de Oliveira, eu sou mestre em História pela UFPR. Primeiro, eu agradeço também o poder ter o trabalho aceito, né, para apresentar aqui com vocês e para a gente dialogar um pouquinho. E eu dividi a apresentação em dois momentos, um pouquinho para falar sobre a autoria e as fontes sobre o sexto século e depois para falar sobre Hagia Sophia, né, a Igreja de Santa Sofia, como foi traduzida para o português na documentação. Então, iniciando pela autoria e as fontes sobre o sexto século. Os autores do nosso trabalho, né, do meu trabalho, tratam-se de Procópio de Cesareia, que viveu de 490 a 562, e Paulo Silenciário, que não se sabe ao certo quando ele nasceu, mas ele viveu até 580. O primeiro escreveu um compilado de 6 livros intitulado Das Construções, né, que é o livro que eu analiso, enquanto o segundo escreveu o poema Descrição de Santa Sofia, os quais apresentaremos brevemente a partir de agora. Então, falando um pouquinho primeiro do Procópio de Cesareia e das construções. O Procópio, ele era conselheiro do general do Império, né, o Belisário, e acompanhou tanto em batalhas quanto em suas estadias na capital. Escreveu, além das construções, outros dois, né, compilados, que seria História das Guerras e História Secreta, veio da Cesareia Palestina, onde ele recebeu uma educação voltada aos autores clássicos, né, o estudo desses autores clássicos. O Threadgold e a Cameron, né, que são dois estudiosos do Procópio, eles sugerem que ele descendia de uma família abastada e por isso ele chegou na capital para tentar bens e altos cargos e continuou nesse meio, né, quando ele estava lá na capital. Falando um pouquinho sobre a nossa fonte das construções. Então, esse é um compilado de 6 livros que foi escrito originalmente em grego, e segundo a Cameron, se trata de uma obra cujos polimentos dos livros 1, 2, 3 e 6 apontam para o trabalho de formato literário com alto estilo, o qual, no entanto, não foi uma forma sustentada ao longo de toda a obra, como no caso dos livros 4 e 5, mas que ocorreu no capítulo que eu analisei, né, o capítulo 1 do livro 1. Os livros 4 e 5, eles consistiriam mais em listas, né, e por isso muitos estudiosos falam que seria, por ser também um panegírico, um tipo de discurso, um discurso de louvor, né, muitas pessoas muitos estudiosos veem como um livro de insinceridades, que não estaria falando a verdade, e por isso não é tão estudado assim. Ao longo da obra, o Procópio invoca autores como Diodoro, Temístocles, Homero, Xenofonte e Píndaro para fazer um panegírico sobre as vantagens trazidas ao Império pelas políticas de construções de Justiniano. Então, eu tento olhar para das construções como uma obra que pode ser observada pela história também, né? Não só pela arquitetura, porque a história que não estuda tanto, mas dentro de estudos de arquitetura, de arqueologia, se estuda bastante esse livro. Assim, é possível encontrar 3 panos de fundo para o discurso de louvor imperial: a exaltação às construções de templos enquanto uma ferramenta do processo de conversão que estava ocorrendo das populações pagas ao cristianismo, as fortificações e também ao abastecimento de água. Falando especificamente sobre o capítulo 1 do livro 1, que é a nossa fonte, o Procópio dedica cerca de 30 páginas para falar da reconstrução do Templo de Santa Sofia, o qual havia sido destruído pela revolta de Nica em 532 e fica pronto somente 5 anos mais tarde, em 537. Por meio destas narrativas, entendemos que através dos ritos e cerimônias cotidianas
era quando ocorria a manutenção da crença no cristianismo ortodoxo, porque nesse momento em que os fiéis adentravam a edificação para rezar, eles eram elevados na própria fé diante da sensação despertada de estarem em sua própria morada. Por sua vez, quando de lá partiam, a alegria deles era conversar sobre o que se tinha vivenciado naquele ambiente. Esse entusiasmo, portanto, passava a ser sentido dentro e fora dos espaços, né, dessa eclésia, dessa comunidade cristã, e mantinha a população unida, né, enquanto uma comunidade cristã. Falando um pouco sobre o Paulo Silenciário, né, e sobre a descrição de Santa Sofia. O Paulo Silenciário, não se tem, os relatos, né, que se tem sobre, não se tem tantas informações sobre a vida dele, o que se tem é que foi escrito pelo Agatias, por um amigo dele, né, que viveu de 536 a 582 no trabalho intitulado Histórias. Então aqui eu cito Agatias. Se qualquer um vivendo longe dessa cidade deseja saber e ver como se estivesse presente e olhando para Santa Sofia, leia o que Paulo, filho de Círus, filho de Florus, tem escrito em versos hexâmetros. Ele é o chefe do silenciário imperial, então ele era o responsável pelo silêncio dentro do palácio, principalmente ao redor do consistório, que era um local onde o conselho imperial se reunia para tomar decisões. E ele descende de nobres, herdeiro de fortuna ancestral, ainda entusiasticamente trouxe consigo o estudo das letras, pelo que ele ficou glorioso e famoso. Ele escreveu numerosos outros poemas dignos de memória e louvor, mas parece para mim que o que ele escreveu sobre a grande igreja é preenchido com a maior habilidade labuta. Inclusive, seu tema é mais louvável que qualquer outro. Então, o próprio Agatias colocou ele também no ciclo de epigramas, né? O Paulo no ciclo de epigramas dele, onde ele escrevia vários poemas que seriam considerados, né, do ponto de vista religioso, assim, pagãos, né? Então, o Paulo Silenciário era um pagão escrevendo um poema cristão que foi encomendado pelo Justiniano. Esse poema se chamou Descrição de Santa Sofia, né? Foi um poema recitado durante a reinauguração do Templo de Santa Sofia, após cair a cúpula, né? Aquela parte maior de fora, que eu vou mostrar uma imagem para vocês, a redonda de cima, desculpa, né? Por volta do ano 559, e que contém ao todo 1029 versos, sendo que em nossos trabalhos foram analisadas as 354 primeiras linhas e as 108 linhas finais. Isso eu fiz na dissertação. É firmemente eclesiástica e política nas mensagens. Nesse sentido, apresenta enorme compromisso com a linguagem e técnicas clássicas, inspirada em poetas como Homero, Calímaco e Nono, sendo que o Nono, inclusive, né, foi a maior influência para a métrica do poema. Sua estrutura parece acompanhar os cenários em que os versos foram recitados. Então, esse foi um poema que ele foi feito para ser recitado, né? Aí entra um pouco no que eu estou querendo dizer com o título do trabalho, que é a gente entender os rituais e as cerimônias que aconteciam no século VI depois de Cristo, né? Então, primeiro, o Paulo ele fala para o Justiniano no Palácio Imperial, né? Isso acontece nas primeiras linhas do poema, mas na linha 66 ele indica que a condução da cerimônia vai para o Palácio Patriarcal, né? Onde ele inicia a recitação do segundo panegírico, endereçado ao patriarca da época, o Eutíquio, né? Ele vai falando da linha 81 até a 134. E essas duas partes em conjunto são denominados o prólogo do poema, e teriam sido escritas, então, numa métrica menos elevada, também nomeada de iâmbico trimétrico. Logo na sequência se encontram, de fato, as linhas dedicadas não só a descrever o templo, mas também a prestar elogios, né, a Constantinopla, a Nova Roma. Nessa parte, então, quando ele adentra, né, para a igreja de Santa Sofia, para a Basílica, se teria, então, uma descrição do espaço lá em si, né, da cerimônia, do que estava acontecendo lá em si. Já as linhas finais retomam panegíricos ao imperador e ao patriarca, e são onde contém as métricas mais elevadas do poema.
Então, falando de Santa Sofia na documentação. Como dito, era através desses ritos e cerimônias, né, principalmente do que a gente vê lá do Paulo recitando no poema, que acontecia na grande igreja, que ocorria a manutenção da fé no cristianismo ortodoxo de maneira cotidiana. Então, a gente está vendo que para esses momentos de crise, né, que é a reconstrução da igreja depois dela ser destruída por uma revolta e depois que a cúpula cai, vai ser nos momentos em que ele vai buscar lá os literatos, né, as pessoas que escrevem bem para tentar fazer uma cerimônia para repassar para uma reinauguração, para um momento lá que mantenha a fé da comunidade unida, né, que faça a manutenção do governo do Justiniano. Por conseguinte, essas ações auxiliavam, então, na manutenção do governo, pois Justiniano colocava-se à frente das ações de reconstrução que mantinham o templo em funcionamento. Então, bem rapidinho, né, falando um pouquinho a respeito do que a gente vê nas fontes, né, o que se tem lá no capítulo 1 do livro 1 das construções. Aqui o Procópio ele está falando da sensação que era experimentada quando as pessoas iam na igreja para rezar, né? Dos momentos cotidianos que eram vivenciados dentro da basílica, da igreja. Alguém poderia imaginar que tivesse, aqui eu estou citando o Procópio, né, e aqui está o original do lado. Alguém poderia imaginar que tivesse chegado sobre um campo coberto de flores desabrochando. Ele, sem dúvidas, maravilhar-se-ia em tamanho rebuscamento. A matização natural, de outro modo, enrubesce o brilho e lampeja a brancura e volta ao natural, como algum pintor variando o contraste das cores. E qualquer um, quando quer que seja, entraria no templo para rezar e entenderia no momento que não é por qualquer poder humano ou aptidão, mas sim por influência de Deus que este trabalho tem sido tão primorosamente transformado. E então somente é elevada em direção a Deus e exaltada, sentindo que ele não pode estar tão longe, mas deve, sobretudo, amar residir neste lugar que ele tem escolhido. E isso não é apenas o que acontece para alguém que vê o templo pela primeira vez, mas a mesma experiência chega para qualquer um, para cada um, né, em ocasião consecutiva a cada vez que é vista. Então, aí ele está falando qual que é a sensação do momento em que as pessoas vão lá no cotidiano delas, né, lá exercer a fé delas naquele local. Deste espetáculo ninguém jamais tem se saciado, ou seja, eles nunca cansam, né? Mas quando presentes no templo, os homens alegram-se no que veem, e quando eles partem, enchem-se de orgulho em conversar sobre isso. Então, esse seria o Procópio falando, e bem rapidamente também eu trouxe um trecho do Paulo Silenciário no poema falando, né, sobre a sensação das pessoas quando visitavam Santa Sofia. Cada mortal tem conduzido os olhos para o paraíso glorioso ao redor dos prados trajados com estrelas dançantes. Não tem suportado a extensa observação com o pescoço e costas dobradas. Ele tem trazido seus olhos de volta para a verde colina para observar o extenso riacho jorrando com floridas margens. O grão maduro, o abrigo de um bosque coberto com adoráveis árvores, rebanhos pulando, espiral de oliveiras, as videiras apoiadas em exuberantes ramos e um calmo e brilhante mar verde azulado, agitado por um mar banhado de marinheiros remadores. Mas se qualquer um posicionar seus passos para dentro do sagrado recinto, ele é relutante em recuar seus pés novamente. Mas com os olhos encantados, ele inclina-se e gira seu pescoço para cá e para lá. Toda a saciedade tem sido motivada sem o amável elmo da casa. Então, aqui, nessa última frase, ele está falando mesmo com a cúpula, né, essa partezinha de cima aqui tendo caído, mesmo assim a sensação continua sendo a mesma para quem visita Santa Sofia, para quem participa de qualquer momento lá. Então, algumas considerações finais sobre o que eu tenho pensado, né? Na dissertação eu procurei falar bastante sobre uma teoria que pensasse esse governo do Justiniano enquanto uma basileia, né, enquanto um reino, desculpa, que pudesse ser ajudado por Deus,
né, mas que não era submisso a Deus. Justiniano vai ser maior do que Deus e vai ser maior que a igreja, porque ele está acima. E aqui eu estou tentando pensar, iniciar, né, os pensamentos de como que isso se veria na prática, nos momentos de prática, né? Eu preciso procurar mais fontes sobre isso, mas são alguns apontamentos iniciais, assim. O formato arquitetônico arquitetônico com que o templo foi projetado, né, uma basílica, seguia os moldes romanos. O Sené, um autor, explica que a geometria aplicada à estrutura optada tinha a função de disciplinar o movimento corporal através das sinalizações que eram dadas. Essas indicações se iniciavam logo quando o sujeito adentrava a construção. Por tal motivo é que a narrativa paulina explicava na passagem anterior que mesmo sem a cúpula, o observador seguia saciado com as informações de dentro do templo. A partir do modelo de basílica era oferecida uma construção retangular que orientava as pessoas a entrar por um lado e sair pelo outro, se deslocando sempre para frente. Na antiguidade, quando os súditos estavam no interior dessas edificações, tinha a figura principal, né, deste cenário em um dos extremos, ou seja, o imperador e o patriarca lá no extremo, e pontos de iluminação bem delimitados aos cantos da grande sala central, e que deveria se somar à luz que entrava pelas janelas. Quando do lado de fora, o comando destas grandes edificações era para que o transeunte se colocasse diretamente em frente a elas. Assim, o lugar não se destinava de modo algum a um passeio despreocupado. Essa estrutura, que foi utilizada por Justiniano em Santa Sofia, lhe forneceu o palco necessário para materializar seu poder político a quem estivesse dentro ou fora dela, através do uso de um modelo governamental que tinha como um de seus principais pilares a cristandade e que, por tal motivo, teve em seus ritos e cerimônias importantes momentos para a manutenção do poder. Seria isto.